Josias Pereira, nosso colunista de Cruzeiro, que já tá ok aí com a gente, já tá online. Ó o Jojo aí, ó. Ô Joe, boa noite, Jojo. Um abraço pra você. Você acha que na primeira bronca do Diniz no Gabriel Barbosa a coisa vai azedar? Boa noite pra vocês, boa noite aí pra todos que estão nos acompanhando. Olha, Gabriel Barbosa no Cruzeiro, em relação à bronca do Diniz, a gente tem que pensar que, por exemplo, o Cano deu muito certo com o Diniz, né? Então, assim, eu acho que é um atacante que chega com a possibilidade de atuar muito bem dentro do esquema do Fernando Diniz. Com certeza vai ter uma bronca, né? Aquelas coisas que o Diniz gosta de fazer, né? Se abre também Lélio, né? De dar aquela chamada de atenção. Mas eu acho que o Gabigol tá preparado para isso, porque ele já enfrentou, já teve no comando técnicos que realmente exigem muito dele. No caso até mesmo do próprio Felipe Luiz, né? Que a gente viu uma discussão muito séria do Felipe Luiz com o Gabigol neste jogo da Copa do Brasil, da final, no primeiro jogo, em que os dois bateram boca, assim, de uma forma até muito... Na verdade, foi mais o Felipe Luiz batendo boca, porque o Gabriel ele escutou muito bem o que o Felipe Luiz estava falando com ele. Então acho que é mais uma questão de autoridade, e eu acho também que o Gabriel ele quer ser treinado pelo Diniz. Deve ter tido alguma movimentação, pelo menos a meu ver, acho que tem muito disso, de que o Diniz também é uma peça que o Gabigol gostaria de trabalhar. Agora a única pessoa que ele não quer ver nem pintado de ouro realmente se abre Lélio é o Tite. Já deixou isso muito claro várias vezes. Então o Tite está cortado aí da lista do Gabigol, mas o Fernando Diniz tem sim uma estima com o treinador cruzeirense. Fala, Jojo, deixa eu mandar uma pergunta para você, um abraço, Leandro Colombo aqui. Jojo, a gente vê pelas algumas manifestações, pelo menos na minha bolha do Twitter, tá, Jojo? Como a gente gosta de chamar, algumas reclamações em relação ao Alexandre Matos. Nessa semana ele traz um profissional do Atlético Paranaense que já trabalhou com ele. Ele agora tem tudo para anunciar em poucos dias, digamos assim, a contratação do Dudu, um cara que ele buscou lá no Palmeiras, que ele venceu a concorrência com grandes rivais, inclusive. Então, neste momento, eu vejo a torcida do Cruzeiro um tanto quanto dividida. É o trabalho do Alexandre Matos, ele tem direito em apostar em peças com quem já trabalhou com ele. E a outra metade, digamos assim, diz que o Alexandre Matos falta um repertório, uma criatividade para ele. De qual lado você tá, Jojo? Um abraço. Um abraço para você, Colombo. Olha, eu tô do lado que falta criatividade, viu? Eu já falei isso algumas vezes, até mesmo em algumas colunas. Acho que o futebol ele tem que ser feito a partir de uma ótica daquilo que alguns clubes do futebol brasileiro já estão fazendo. O caso do Botafogo, um trabalho muito acertado de scout do Botafogo, que foi buscar peças muito precisas no mercado. Obviamente investiu bastante, né? A gente sabe, 400 milhões de reais, trazendo aí Luiz Henrique, trazendo o próprio Almada, que até vão ser jogadores que com certeza vão acabar indo pro Lyon, um clube, o pessoal brincando, Botafogo, clube satélite, mas mesmo assim o Botafogo conseguiu ainda buscar algumas peças interessantes do mercado, coisas aí, por exemplo, a gente pode citar aqui o próprio Bastos, né, que foi uma descoberta muito importante, o próprio Igor Jesus, um atacante muito importante para a equipe do Botafogo, o Júnior Santos. Então acho que o Cruzeiro, ele tem que ser criativo também. Essas peças que estão trazendo, elas realmente já jogaram muito futebol em algum determinado momento, né? O Dudu, ele já jogou futebol, sei lá, uns 5 anos, 4 anos. É uma preocupação que é totalmente legítima do torcedor. Acho que o Cruzeiro precisa ter mais criatividade no mercado, analisar melhor essa janela de transferências para buscar peças que realmente tenham essa capacidade de chegar aqui, fazer a diferença, de também render frutos financeiros para o Cruzeiro, que eu acho que é isso. Essa SAF do Cruzeiro, ela tem que pensar não somente nesta questão das contratações, que o mercado está muito agitado a favor do Cruzeiro, e pensar também nas vendas futuras, que eu acho que é muito importante para o clube ter esse pensamento para conseguir vender, para conseguir arrecadar bem. E aí passa também, Colombo, uma coisa que eu venho destacando, até pontuei em uma última coluna, a questão da base do Cruzeiro. Eu acho que esses garotos, o Cruzeiro tem que começar a evitar o sumiço de alguns garotos que a gente vê na base do Cruzeiro, que já receberam oportunidades do profissional e que eles acabam sumindo dentro deste processo. Eu acho que pro Cruzeiro, pro Atlético, o América eu acho que nem tanto, o América consegue extrair um pouco melhor a sua base, mas Cruzeiro e Atlético falta muita filosofia de trabalho com a base e integração com o time profissional.
são jogadores que acabam não sendo lapidados porque não tem uma unidade entre a base e aquilo que é produzido um profissional. Ou seja, tem que ter uma orientação do Diniz também para que esses jogadores possam chegar também preparados para aquilo que o Diniz pede aos jogadores na equipe profissional. Então acho que realmente falta um pouquinho disso, até porque são ativos e o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de ficar queimando safras e safras de jogadores e perder ativos importantes do clube. Ô Jojo, nós perguntamos aqui no início do programa, o Lélio e o Colombo falaram que sim, eles se encaixariam, e 70% dos torcedores que votaram também falaram que sim, se encaixariam. Você está no 70% que diz que Gabigol e Dudu se encaixariam no esquema do Fernando Diniz, ou nos 30% que não se encaixariam? Olha, eu acredito que eu esteja no 70%, mas eu não traria o Dudu, viu? Eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que é uma contratação que, na minha opinião, pelo que ele fez aqui nessa primeira janela aí, que o Cruzeiro chegou a contratá-lo e aí depois, contratá-lo assim, né? Chegou a anunciá-lo, na verdade. Mas eu acho que é um jogador que me preocupa bastante, viu, Seabra? Acho que é um atleta que já deu muito potencial, já mostrou muito potencial. Obviamente, no Palmeiras ficou relegado, né? Acabou brigando com a Leila. A gente viu isso claramente. A Leila não queria mais o Dudu lá, né? A Leila deixou isso claro nessa entrevista que ela deu depois que o Dudu, antes do Dudu voltar pra trás, né? Ela tinha falado, né? Tem que ser homem, tem que cumprir a palavra, e eu endosso o que a Leila falou. Ele não foi homem naquela primeira janela do Cruzeiro, não. Ele deu pra trás, torcedores foram lá na casa dele, né? Fizeram aquela reunião, aquela confusão toda. Então, pra mim, é um jogador que faltou com a palavra dele. Ele, pra mim, chega deste momento, caso se concretize, a que tudo indica, ele chega como um jogador que tem que se mostrar e se provar dentro do Cruzeiro. Porque o que ele fez, ele mostrou que ele não tem palavra. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas a contratação do Gabigol, se confirmada, eu acredito que seja muito interessante pro Cruzeiro. É um craque, é um ídolo, mas o Dudu, pra mim, ele precisa provar muito ainda no Cruzeiro, caso ele também seja concretizado. A opinião do Josias vai de encontro aí com a grande maioria aí do superchat aí, ó. Eu falei, ficou uma mágoa muito grande com o que foi feito, viu, Seabra? Eu só não tô ouvindo aqui, viu, galera? Não, o Lélio tava falando isso mesmo, Josias, estava concordando com você, falando que a sua opinião vai de encontro com não sei se é a maioria, mas uma grande parte aqui do chat, até dos torcedores, que não quer a contratação do Dudu, muito claro, por causa de tudo daquilo que aconteceu. E no seu caso também, Josias, não é só a questão do futebol, como a gente passou os números aqui agora há pouco, o Dudu não tem bons números nem em 2023, nem em 2024. Mas muito por causa do que aconteceu naquela ocasião do Cruzeiro anunciar, o Dudu não vou, depois volta e fica do jeito que tá. É mais uma questão de mágoa mesmo, né? Pois é uma mágoa, mas eu acredito que nem seja uma mágoa. Acho que é uma questão mesmo de que ele não cumpriu, né, com a sua palavra. Acho que isso é muito, como eu posso dizer, assim, é muito profundo dentro do futebol, que a gente vê muitas coisas acontecendo. É lógico que palavra de jogador também, muitas vezes ela não vale muito a pena, nem de dirigente, né? Porque acaba que 24 horas as coisas mudam no futebol, né? E até um abraço pro Léo, que eu não consegui escutá-lo aqui, mas realmente eu acho que é uma questão que ele faltou mesmo com o caráter daquilo que o futebol ele preza, pelo menos, que deveria ter, né? Uma responsabilidade maior com aquilo que ele, inclusive, apalavrou aí com o Alexandre Matos, com o próprio Pedrinho, porque era uma contratação que o Cruzeiro queria mostrar a assinatura de que estava de volta no mercado. E o Cruzeiro teve que parar, né? O Cruzeiro simplesmente não conseguiu contar com esse jogador. E eu acho que, assim, pelo que eu tô vendo agora, pelo que eu já consegui apurar, ver algumas situações, vai vir numa condição melhor, né? Pelo menos o salário altíssimo que estava se especulando naquela época não vai acontecer. Pelo menos ele conseguiu reduzir essa parte financeira, mas dentro de campo ele vai ter que conquistar o torcedor do Cruzeiro, porque realmente essa parte do coração, do desejo do torcedor, ele não tem, Seabra. Beleza. O Arthur Sanazaro tá falando aqui, ó, gente, o Dudu e o Gabigol já estão no Cruzeiro, já fecharam, só foram orientados a não falar nada. O Cruzeiro, óbvio, não vai anunciar antes, será que eles estão ainda sob contrato? O Dudu não tá mais sob contrato porque rescindiu hoje, né? Mas o Gabigol ainda tem contrato até o fim do ano. Jojo, falamos então semana que vem, vou te dar folga amanhã, viu, Josias?
Ah, beleza, mas pode me chamar aí, então tranquilo aí. Qualquer dia que vocês quiserem, a gente vai bater papo sobre futebol, nós estamos aí junto aí, com certeza. Beleza, sempre um grande Aqui prazer. só um detalhe, Seabra, só um detalhe. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Anderson, que sempre acompanha aqui o Tempo Esportes, tá sempre ligado aí com vocês, acompanhando sempre. Então, um abraço pra ele, Anderson, atleticano, não gostou muito do que aconteceu no final do ano, mas um abraço pra você, viu, Anderson? Tudo de bom mais uma vez, pra toda a família aí também. Valeu, um abraço pro Anderson, um abraço pra você, Jojo. Sempre um grande prazer receber o Josias Pereira aqui no Tempo Esportes.